Sejam bem-vindos a mais um Fim Fim de do Expediente expediente podcast. Podcast. E hoje o nosso episódio é sobre. Amizades. E hoje o nosso tema sobre amizades, nós vamos responder a seguinte pergunta: amizades são mesmo tão importantes assim? Para que serve amizade? Para que ter amizades? Nós vamos falar sobre isso Aham. hoje. Como é ter amizades na vida adulta, Isso. como as amizades, ter amizades esqueci. Mas tudo bem. Eu acho que uma das perguntas que a gente vai tentar responder aqui, que é muito difícil de responder, é o que que é amizade, o que que é ser amigo, o que que é Uhum. um amigo, né? Porque a gente tá falando sobre amizade, mas tá, e aí, o que que é um amigo? Vamos ver se durante E viu, tem a amigos gente assim que consegue. você esquece e o amigo fala, tá tudo bem. É só porque tá na frente da câmera. É mesmo, viu? Mentira. Por Mas onde a vamos gente vai lá. começar então? Porque tem muitos lugares pra gente ir Uhum. e por onde a gente vai começar? Você queria me fazer uma pergunta surpresa? Faz a pergunta. Quer começar por aí então? Vai. O que fez você querer que eu fosse sua amiga? Eu não queria, não. De fato. Eu acho que foi uma coisa assim. É. Alguém impôs, né? Falou, você vai ter que ser amigo dela. Mas eu acho essa pergunta interessante, que dá pra gente abrir um tema Aham, aqui sobre isso, que é assim. isso que eu queria fazer. Eu não quis ser seu amigo. Mas não é no sentido de. Mas não é no sentido Começou. de. Ah, eu olhei pra você e pensei, não quero sua amizade. Eu quero dizer que não foi premeditado. E Pode aí ser que eu pensou em acho algum que. momento? Pode ser. Mas Você não é tão tudo bem. especial assim. Eu sei. Desculpa. Mas assim, eu acho que isso abre um ponto aqui interessante, Uhum. que é. Eu acho que não é premeditado e nem forçado. Uhum. Tá, pode acontecer de olhar pra aquela pessoa e pensar, nossa, você é tão legal, Aham. eu quero ser seu amigo. Aham. Mas assim, esse sentimento de eu quero ser seu amigo não é uma coisa que você força, sabe? É uma coisa que vem, acontece. Uhum. Mas essa É. percepção de que eu quero ser seu amigo, ela aparece só depois que aquele sentimento te invade. Então, eu Uhum. acho assim, é algo natural, não é algo forçado, É. aconteceu. E aí, por acaso, na convivência, a gente acabou se tornando amigo e foi se aproximando. Eu acho que uma das coisas que faz a gente se aproximar também como amigos é que nós temos alguns pontos em comuns, Uhum. né? E aí isso fez com que a gente se abrisse mais um pro outro É. e fez com que a amizade se aprofundasse. E aí quando a gente viu, a gente já era amigo. É, não é algo que você pensa assim, ah, não, peraí, amanhã eu vou me tornar amigo daquela pessoa. Sim, eu De tô fato, é percebendo. algo orgânico, né, que vai acontecendo. Exatamente. É isso em tudo, né, É que eu tô também. percebendo uma coisa estranha aqui, que eu tava vendo no. Eu assisti o podcast anterior e eu vi que tem horas que quando eu tô falando alguma coisa, eu fico fazendo assim na almofada. Aí eu tô me perguntando pra que eu tô fazendo isso. Leva pra sua terapia. Não sei, acho que eu tô fazendo uma mandinga aqui, mas vai, continua. É, é algo Hum. orgânico. É, as amizades a gente não para e fala assim, não, amanhã eu vou me tornar amigo daquela pessoa. Quando Uhum. você vê, você já criou um vínculo. Sim, mas eu acho que, se por um lado a gente não premedita construir uma amizade, que aquela amizade vai dar certo, porque isso só vai acontecer no indo, ou seja, no quando vai acontecendo, né? É ali que a gente vai perceber se aquela relação vai realmente vingar ou não, Uhum. mas a gente escolhe se a gente vai matar uma relação ou não. É. Porque a partir do momento que eu escolho não ser presente, me afastar, não estar ali, Aham. etc., eu tô escolhendo, mesmo que eu não queira, não tenha vontade, mas eu tô fazendo a escolha de deixar aquela relação Aham. superficial ou de acabar com ela. Aham. Porque não tem como falar assim, ah, deixa acontecer naturalmente. Ok. Em parte, sim, que é o que a gente Em parte falou. sim, mas tem que ter uma disposição para Sim. quê? E aí, então, como a gente estava dando exemplo aqui, né, da nossa amizade, é algo que foi acontecendo, eu falei, a gente, né, pensou em algum momento, ah, legal, eu quero ser amigo dessa pessoa. Por mais que foi acontecendo e foi orgânico, é algo que a gente nutre, é algo que a gente se esforça, Uhum, e a uhum. gente escolhe. Porque se fosse deixar para ambos serem amigos só a partir de deixar rolar, também não ia virar uma amizade. Não, talvez um coleguismo. Uhum. E aí eu acho que a gente começa a responder aquela pergunta Aham. do que é amizade. Porque a gente falou que não seria amizade, seria coleguismo. Quer dizer que a amizade, então, pressupõe uma intenção de estar junto com o outro, fazer esse papel de estar,
mas também envolve um aprofundamento, não ficar só no superficial. Eu acho que a partir daqui a gente já tá começando a responder o que que é amizade, então. Vamos responder essa pergunta? Então vamos deixar pra respondendo durante o tempo. Bom. Mas eu acho A que a gente gente já responde. começou, eu acho, já começou. Aham. Né? Essa questão de você estar para o outro. Então, vamos sair hoje? Tá, tem hora que você tem que respeitar a sua vontade de não querer sair. Mas Uhum. tem hora que você tem que saber, cara, hoje eu preciso ir lá porque senão eu tô É. afastando. Esse é um ponto que eu acho que tá acontecendo muito hoje em dia. As pessoas só estão fazendo o que elas querem. Então, assim, igual você colocou bem, assim, tem dias que a gente não tá afim, a gente tem que respeitar nossos limites, mas a gente tem que se esforçar. Por mais que às vezes tem dias que eu não tô tão afim, mas eu sei que é um compromisso, entende? Então, de ver as relações de amizade como compromissos. Assim como a gente tem compromissos com o trabalho, tem dias que a gente não tá afim de trabalhar, mas a gente tem um compromisso. Eu tava pensando mais pro lado da relação amorosa. Pensei também, eu ia falar agora. Porque. Só que você me cortou. Ah, acontece, a amizade tem isso. Zoando. Mas dentro do relacionamento amoroso tem muita coisa que a gente faz que a gente não faz dentro de uma Aham, relação. Lógico, tem coisas que são saudáveis mesmo. Mas tem coisas igual, por exemplo, deixa eu abrir mão um pouquinho aqui hoje por essa outra pessoa. aham. A gente tava conversando com um amigo nosso em comum esses tempos atrás e eu chamei ele pra poder. Quem? Tô O zoando. André. E aí eu chamei ele pra poder ir lá no deboche. Deve fazer um mês já, sei lá. Não, deboche? Não, era outro lugar, não lembro agora onde que é. Uhum. E aí ele virou assim e falou, cara, eu não curto esse lugar não. Mas como você já foi comigo lá no deboche em rolê que eu curto, eu vou lá com você nesse rolê. Não foi no último que a gente foi? Eu não lembro qual que foi. Foi no último. É que o Era um André rolê que ele queria não ir gosta. no deboche e você queria ir num outro bar que a gente não conhecia. Eu não lembro onde que era. Aí ele falou isso. E aí isso me fez pensar o quanto que isso também de ceder também tem que acontecer dentro de uma relação de Aham, amizade. Porque senão começa a ficar uma coisa muito unilateral, né? Só eu cedo, só eu vou aonde você quer, porque aham. é diferente eu não ter Só opinião, você faz o que ou você eu não. gosta. Sim, sim. Eu ia falar outra coisa, mas eu Agora vou a gente concluir vai não. ter que fazer um rolê que o André quer, né? Porque pra não ser É. unilateral. Mas Tá só vendo? vale, Deixa, André. mas só vale se ele estiver ouvindo o podcast. Se não tiver, ele É, ele perdeu. perdeu. Já era. É, então a gente tem esse compromisso muito com o trabalho e com a relação amorosa. Por exemplo, Sim. se você tá no namoro, qual que é o compromisso? Pelo menos uma vez na semana eu vou ver a pessoa. Óbvio, né? Se você estiver ali na mesma cidade e tudo mais. Nas amizades, não. Se eu ver uma vez por ano, tá ok. Entra naquele negócio de amizade de baixa manutenção, né? Aham, que tem se falado, eu tenho lido bastante, visto as pessoas acharem que isso é ok. Aqui a gente vai dar a nossa opinião. E a gente até falou antes, né? A gente não tem uma opinião formada sobre isso. A gente vai dar a nossa opinião, mas não temos opinião É, formada sobre mas isso. eu tenho ponto de vista. Ok, vai. Eu acho que em certos pontos é ok, mas não dá pra generalizar. Não dá pra aceitar que todas as minhas relações de amizade sejam de baixa manutenção. Tem pessoas que eu Sim. entendo. Então, assim, eu tenho amigas que elas são casadas, elas têm filhos, e a rotina delas é muito puxada, de fato, assim. E aí, tenho amigas que eu vejo uma vez por ano, mas elas não deixam de ser minhas amigas, e eu entendo, e tá tudo bem, porque eu sei que elas se esforçam. Porque eu sei que existe um esforço, sabe? Por mais que seja uma vez ali no ano, a gente conversa pouco, mas eu sei que do jeito delas, elas estão se esforçando pra caramba pra ver aquela uma vez no ano. Uhum, E tem outras pessoas que eu vejo que já não querem se esforçar. uhum. Aí sim eu não concordo. Mas eu tô pensando aqui em outra coisa também, em direção a isso aí. A gente tá falando sobre o esforço da pessoa pra poder querer estar presente na sua vida ou não. Ok. Aham. Mas eu acho que uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a amizade de baixa manutenção, já que nós estamos chamando de amigo e não de colega, Uhum. então para mim necessariamente pressupõe ter um aprofundamento, que não pode ser algo raso. Sim. Porque a gente vai, porque parece que quando fala amizade de baixa manutenção, logo se pressupõe de que é algo raso. Uhum. De que, então eu não preciso Aham. aprofundar. Mas não, pera, não é bem assim. Quer dizer que não tem aquela obrigação de estar o tempo inteiro junto como a gente ficava antes. Hoje que a gente pode se encontrar a cada 3 meses, a cada 6 meses, sei Uhum. lá.
Mas quando a gente encontra é É profundo. profundo, é isso que eu ia falar. Essa minha amiga, que eu tenho específico, que eu vejo ela uma vez por Mas só ano. uma coisinha. Quando a gente fala de profundo, a gente não tá falando que toda vez vocês têm que fazer um tratado filosófico ou fazer Não. uma terapia. Não, a gente tá falando de aprofundar no outro É, de mesmo. ter intimidade, né? De Intimidade, estar isso. próximo. E aí, quando eu vejo ela, é assim, é muito, é profundo, sabe? Tem toda Sim. aquela intimidade, a gente conversa bastante, é muito bom. Então, nesses casos, eu acho que tudo bem, ok. Mas não dá pra mas não dá pra normalizar isso pra todas as minhas amizades. E aí também acho que tem outra coisa também aqui. Tá bom ter isso em uma amizade. É, legal você Mas colocar isso. eu Você não fico. falou, mas eu já sei o que você vai falar. O que eu vou falar? Falei. Ah, porque é psicólogo tem bola de cristal, A gente. gente Como a tem. gente adivinha o que eu vou falar, eu vou deixar ela adivinhar o que eu vou falar. Vai lá. Porque se a gente tem relações todas de baixa manutenção, isso acaba afetando a nossa saúde mental. Eu ia falar algo mais ou menos nesse sentido Eu mesmo. sabia. Mas eu ia falar o seguinte, que se você só tem amizades de baixa manutenção, e mesmo que elas sejam profundas, mas você só tem essa profundidade uma vez a cada três Uhum. meses, quer dizer que você está passando 3 meses aí sem se aprofundar em nada, sem ter Aham. intimidade com ninguém, sem ser Sem se acolhido, alimentar, sem ter né? troca. Pera, tem alguma coisa Aham. errada? E aí que as pessoas estão se confundindo muito, concorda? Assim, as pessoas estão achando que tudo bem eu ter amizade de baixa manutenção, mas elas não estão se dando conta do quanto que isso prejudica a saúde mental e a vida delas. Sim, porque se relações de boa qualidade são o que definem se você tem uma vida boa ou não, e uma vida que você no final da vida considera que a sua vida foi realmente valiosa, que valeu a pena viver, se você está tendo contato bom de qualidade uma vez a cada 3 meses, cara, peraí, que vida que você está Uhum. construindo? Uma Aham. vida só de obrigações, só de tem que, só de que tem que Aham. E trabalhar. completamente rasa, né? É. E aí a pessoa depois não consegue entender como que ela entrou numa depressão, por exemplo. É, exatamente. Como Ou que eu vim parar porque, aqui, né? ou porque que ela tá ansiosa, ou porque tá tendo uma crise. Aham. Às vezes não é só sobre o que tá em excesso na sua vida, mas o que tá faltando. E Perfeito, aí a também gente entra no acho. outro ponto aqui. Será que a ausência de boas relações também trazem transtornos mentais? Ah, com certeza. Mas como a gente vai muito para um outro lugar, só vou voltar um pouquinho Volta. desse ponto da amizade de baixa manutenção, Hum. que eu acho que tem pessoas que usam como desculpa. Uhum, concordo. E é isso que eu acho errado. E é isso que me irrita profundamente. Certeza que você pensou em alguém agora. Não. De as pessoas usarem isso como desculpa, sabe? Assim, ah, não. Tá tudo bem, a gente tem uma amizade de baixa manutenção, mas na verdade, a pessoa que não quer se esforçar. Sim, acho que a gente pode entrar em várias nuances aqui. A pessoa não quer se esforçar, beleza. Mas será que ela tá com preguiça de fazer esse esforço? Ou será que ela tem medo de se aprofundar em uma relação por conta da história de vida dela mesmo? Uhum. O que será que tá fazendo essa pessoa não querer se aprofundar dentro de uma relação? Porque às vezes eu não me importo, eu não quero, é muito mais uma desculpa pro eu não consigo, pro eu tenho medo, Mas tem pro gente eu que não tem. quero me machucar. Mas tem gente que de fato tem, sei, né? Tem preguiça mesmo, que É porque às vezes aquela é a coisa de preguiça ser mascara o mais. medo. Sim, mas eu vejo que tem gente que é mais egoísta, que só tá afim Ah, concordo. de pensar nela, assim, sabe? De não se Uhum, importar com o uhum. De outro. querer que o outro esteja só pra ela e ela não tá pro outro. É, Não, é não verdade. tem É pessoas que são verdade. assim? É verdade. Então, eu entendo esse outro lado, concordo, mas eu vejo que algumas pessoas estão caminhando mais pra esse lado mais egoísta mesmo. Então vai depender da pessoa, né? É, Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que são inseguras, tem pessoas que não sabem como fazer. Aquela pessoa super tímida, por exemplo, ela não sabe como fazer. Mas é. tem gente que é realmente egoísta e quer que o outro esteja pra Uhum, ela, mas ela nunca tá pro outro. uhum. Que só o outro que vai atrás, que chama pra Sim, sair, que abre, que quer criar uma sim, intimidade. sim. É bem mais E fácil, que né? tudo tem que ser do jeito dela, só vai nos lugares que ela quer, se for no lugar que você quer eu não vou, Uhum. só vai no tempo dela, nunca vai no seu É, tempo. aham, Você vai sempre em direção ao outro, mas a pessoa nunca vai em direção nunca a você. vai. Então vira uma coisa meio que unilateral. Você é amigo, mas a pessoa não é amigo. Uhum. Mas é esse o ponto. Então, eu acho que a gente não deve aceitar isso como desculpa.
óbvio, analisar caso a caso, mas quando alguém falar assim, ah, não, mas a gente é amiga de baixa manutenção, dá uma analisada É, pra olha o ver se de contexto. fato é isso ou é porque a pessoa não quer se esforçar. Porque se for alguma questão da pessoa, igual você falou, ela tem que chegar e conversar. Olha, eu tenho uma dificuldade, às vezes eu quero me aprofundar mais um pouco, mas isso é um limite pra mim. E aí vocês vão conversando e vão tentando chegar em algum lugar. Sim. Mas também depende da amizade, que a gente só faz isso com amizade que realmente vale a pena, né? Aquele tipo de É. amizade que a gente percebe que não tá muito afim, também deixa lá. Uhum. É, Porque eu acho que não tem obrigação de fazer isso com todas as amizades. também não tem. Mas aí eu vejo que as pessoas colocam isso como desculpa e quer que o outro aceite, entende? Tipo assim, não, você tem que aceitar. Uhum. Porque a Ah, sim, gente é uma mas eu acho que amizade. aí entra no lugar também assim, então, ó. Eu quero ter amizade de baixa manutenção. Eu não quero ter obrigação de ter que estar disponível o tempo inteiro aqui pra você. É muito fácil ter Mas amizade na assim, hora né? que eu quiser que você esteja aqui, é pra você estar aqui. Se você Aham. não estiver aqui, eu vou te cobrar e vou te acusar de não É, ser um eu, bom amigo. eu acho que isso acontece muito hoje em dia. Eu acho que esse é o BO. Acho que É, esse é o eu ponto. vejo muito isso. Na vida, na clínica, em tudo. Sim. E eu acho que tudo também, né? Hoje as pessoas não querem ter muito esforço com nada. Em nada. Nem na relação amorosa, nem de amizade. Então as pessoas estão fugindo de esforço. As pessoas querem dar o mínimo ali, sabe? E pra elas Hum, é o máximo, tá ótimo. E a gente tem que hum, aceitar. Só que fica tudo muito superficial e não alimenta nada. sim. Outra coisa que eu vejo, internet, rede social. Se eu curto alguma coisa sua, ou se eu comento, ou se eu te mando um meme, então eu já tô alimentando a nossa amizade. Isso já tá sendo muito. Sim, isso aqui pra gente é ser amizade, mas não sei, eu não vejo como sendo amizade, não. Também não, porque eu vejo essa necessidade muito de contato. Não alimenta do mesmo jeito. Você ir curtir alguma coisa, ou comentar ou me mandar um meme, da gente estar junto, sabe? Da gente ter uma troca. Não é a mesma coisa. Não, porque eu acho que. Tá, vamos lá. Tem duas faces aqui, eu acho, então. Tem mais faces, na verdade, mas eu vou falar só de duas, né? Primeira coisa é que a rede social realmente é um lugar onde a gente pode manter uma proximidade que geralmente a gente não teria, pode compartilhar alguma coisa ali que a Hum. gente não compartilharia e tudo mais. Aham, facilita, né? Facilita, a gente Sim, concordo. manda coisas em Super. comum, de interesses em comum pro outro. Até Aham. porque até os próprios memes, a gente vai mandar meme de coisa que o outro vai achar engraçada, de que a gente sabe que o outro vai achar Uhum. engraçado, que tem a ver em comum, que tem em comum com aquilo que eu também acho É, engraçado. Tanto que tem muito meme que passa pela nossa timeline e a gente não, não não manda. manda, É. porque a gente, né, Tipo, eu não te mando meme de gato, você nem gosta de gato. puta que pariu. Ok. E eu também não te mando de humor negro, porque você não gosta. Não. Então, mas, beleza, até aí ok. Mas parece que tem pessoas que resumem a amizade a isso. Aham. Aquilo ali, ao seu direct. Como se a amizade fosse resumida no seu direct. E aí, como se a amizade não fosse nada mais do que aquilo, não precisasse mais do que aquilo. E confunde isso com a amizade de baixa manutenção. Como se o direct do Instagram fosse a amizade de baixa Uhum. manutenção, mas não é. Uhum. É só o direct do Instagram, mais nada, é É. só isso. Engraçado, né? Como que a gente pega uma coisa e transforma em outra. Uhum, como que a gente começou a dar significados que não É, existem para as porque, coisas. sabe um exemplo? Imagina se alguém namora assim. Alguém consegue namorar só mandando meme, curtindo a foto um do outro e comentando? Não. Não. Então, como que vai existir uma amizade assim? Se não existe um namoro assim, por que que. Namoro saudável, não. É, saudável não. Por que que vai existir uma amizade assim? As pessoas colocam pesos diferentes, né? E eu não acho que tem que colocar pesos tão diferentes assim. Fale mais, aprofunde. Eu acho que o mesmo. Se eu tenho que ter um compromisso com meu namorado, eu também tenho que ter um compromisso com os meus amigos. Ok. Acho que não com todos. Não, não, mas com os que eu considero amigos, sim, colegas, enfim, outros nomes. Não, Ah, tá. Aqueles que realmente entram dentro da realmente estão ali no categoria de meu dia a dia. amizade. Tá, ok. Então, assim, eu tiro um tempo mesmo, assim, pra estar com os meus amigos, pra encontrar, pra tirar um tempo pra ver um meme, pra mandar.
Então, não acho Uhum. que tem que ter pesos diferentes. Se não dá pra ter um namoro onde eu só mando meme, curto e comento, não dá pra ter uma amizade assim também. Concordo. Tem que tirar tempo. Tem Uhum. que ter dedicação, tem que ter esforço. Não é que tem que ser forçado, É... que a gente fala sobre esforço e parece que é forçar. Ah, é, Não. não. Mas é se esforçar, é diferente. Isso. Outra coisa que eu penso, mas é nessa mesma pauta. Hoje em dia a gente tá acostumado a ter muito as coisas fácil. Hum. Ah, você quer pedir uma comida, você chama um iFood. Você quer rir, você vai rolando o seu feed lá, que você vai rir de um monte de meme. Tudo é muito fácil. Hoje em dia a gente não faz esforço pra muita coisa. E aí, talvez a gente tá muito nessa lógica, sabe? De o que eu quero eu tenho rápido e fácil. De um mínimo gasto de energia. O mínimo. E a gente tá muito nessa era do mínimo. Sim. Eu enxergo isso, Eu assim, acho não que sei se é uma visão minha, mas eu olho, assim, para as relações e para sociedade e parece que tá tudo muito mínimo. não sei, me veio uma coisa na cabeça aqui de também. Porque assim, a dopamina ela tem meio que uma influência muito grande dentro do nosso comportamento e da nossa motivação para algo. Aham, Beleza. E se muitas vezes a gente também não procura. Se essa dopamina também, a busca dessa dopamina barata, do imediato, do agora, etc., isso também não afeta em como a gente está se relacionando. com certeza afeta. E aí, aí nós temos aquelas amizades que são muito intensas, de começo e depois acabam. Ou que eu só Uhum, vou estar com a pessoa em momentos surpreendentes, ou só quando a pessoa me faz sentir algo muito grandioso. uhum, Mas fora isso, eu não quero. aham. Tava aqui pensando nisso, eu vou jogar isso no ar. Talvez alguma hora a gente retoma isso. É porque, nesse sentido, dopamina é uma coisa que vem, hoje em dia com as redes sociais, muito fácil. Não tem que fazer Uhum. esforço. E se a gente tiver uma amizade só por ali, pela rede social, a gente não vai fazer esforço e vai ter só as coisas boas da amizade. Assim, né? Mas a gente não vai correr o risco de se encontrar e achar ruim alguma coisa que o outro falou. Mas eu acho que a gente pode ir para um outro extremo também, que algumas pessoas acabam indo. Hum, Que é, amizade não é ONG. E nem casa de recuperação. Porque aham. tem aquelas pessoas que vão para um lugar de. Porque nós estamos falando aqui do quê? Uma amizade saudável. Isso, mas nós estamos tocando no primeiro ponto aqui, pessoas que não se dedicam. Ah, sim. E aí nós temos outro extremo que a pessoa, só ela se dedica. E Uhum, ela sempre dá o máximo dela em relações onde ela não recebe nada, uhum, né? E aí pode ser porque a pessoa realmente só tem relações ruins, pode ser porque por algum motivo ela tem uma síndrome de super-herói, de salvador e que vai entrando em relações onde aham. ela acha que tem que ficar salvando os outros o tempo inteiro, Tem que dar o seu melhor, né? né? Mas que tem que ter um equilíbrio aqui, porque se você tá no lugar onde você tá ali pra salvar o outro, então você não tá pra ser amigo também. Tem essa coisa de que você não tá recebendo, mas tem uma questão aqui de que você tá ali pra poder salvar o outro. Então, você não tá ali pra ser amigo, mas pra ser o salvador. Uhum, E isso também não é saudável, uhum, tanto pra você quanto pro outro. Então, tá, uhum. tem o extremo daquela pessoa que é bem egoísta e tal, ok, É, mas tem o extremo daquela pessoa que quer ser a salvadora. aham. Porque tá tudo bem eu te ajudar enquanto amizade, mas eu te ajudar pela amizade. E Uhum, não te ajudar porque eu acho que eu tenho que estar nesse papel de salvar o mundo, de salvar as pessoas. uhum, São duas coisas uhum. diferentes. E tem pessoas que acabam extrapolando limites, né? Tem pessoas que acham que porque você é meu amigo, você tem que estar comigo em tudo, e sempre que você sair, você tem que me chamar pra tudo, e você tem que me ouvir em todos os dias, em todos os momentos do seu dia. Sabe aquela pessoa que acaba tornando a amizade pesada? Aquela pessoa que não tem autossuporte e transfere isso pro outro. Isso. Aí usa o outro como se fosse a muleta. E É. aí a gente chega então numa questão aqui que a gente até notou, Aham. né? Que é qual que é a diferença entre uma amizade ser cuidadosa, Porto ser Seguro. porto seguro e se virar muleta? Aí eu Uhum. vou jogar a pergunta pra você. Eu acho que é quando a parte de lá não respeita os seus limites. Hum. Ela começa a demandar muito coisas que são da responsabilidade dela. Porque tem coisas que vão ser da minha responsabilidade. Não tem como eu falar assim, ah, Guilherme, deixa eu ver um exemplo aqui que é da minha responsabilidade.
E aí eu jogo pra você. Esse mês eu não trabalhei. Como você é meu amigo, você pode pagar minhas contas? Sim, eu acho, Não, eu tipo, acho que esse exemplo é bem absurdo, né? E dá né, pra eu fui, entender. pensei nesse, assim, mas tem outros. Eu não sou uma pessoa que tem uma autoestima tão ok. E aí eu jogo pra você, pra que você não me ajude, mas pra que você defina a minha autoestima por mim, entendeu? Uhum. Para que você faça eu me sentir bem comigo mesmo. Isso. Sendo que eu A- deveria fazer isso. Aí eu acho que já vai pro outro, que não é um porto seguro, aí é alguém que sobrecarrega. Porque ela pega a responsabilidade dela e transfere pra cima de É, você. E aí, sim. responsabilidade tem esse lado, né? Porque quando você come, porque de um lado tem a pessoa que vai jogar a responsabilidade pra cima do outro, o que não é legal, Uhum. o que não ajuda em nada. Mas também tem um outro extremo da pessoa que tenta pegar essa responsabilidade pra ela, tenta lidar Tem. com a responsabilidade dos outros. E aí a gente já vai para um outro Uhum. extremo que também não funciona. Pra não ter que lidar com as dela, às vezes, né? Às vezes, ou porque também ela tá nesse lugar de achar que ela tem que lidar com a É. responsabilidade de todo mundo, Uhum. né? E aí a gente entra em um limite que não tem nada a ver com a conversa, mas também tem tudo a ver, que qual que é o limite de assumir responsabilidades, então? Porque se por um lado eu não posso me eximir das minhas responsabilidades, por outro lado eu também não posso assumir responsabilidades que não são minhas, porque eu não vou dar Aham. conta de fazer nada com elas. E aí por que que tá É. falando sobre isso? Porque se eu tô em relações onde eu tô assumindo muitas responsabilidades que não são minhas, ou que eu tô fazendo um movimento de me eximir das minhas responsabilidades, já é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo ali. Uhum. Eu acho que o que a gente pode fazer enquanto amiga é dar um suporte, mas não pegar o problema do outro pra gente. É diferente dar um Sim. suporte de pegar, a gente tentar resolver a vida do outro, entende? Uhum. É importante que a gente tenha essa definição para ir diferenciando e para não acabar caindo nessas relações que não vão ser saudáveis. Então pensem Sim. aí, na relação de vocês. Vocês dão esse suporte ou vocês acabam pegando o problema do outro para vocês? É. Ou não acontece nada disso e a sua relação, as das suas amizades são saudáveis, Uhum. né? Eu acho que a gente pode perguntar assim: você se sente sobrecarregado? Ou você sente que você É. sobrecarrega as suas relações? Eu ia falar amizades, mas não só amizades, as suas relações. Porque tem gente. Ah, acho que a gente vai entrar em outro tema aqui agora. Porque tem gente que acaba querendo pegar isso que é da amizade e jogar pra dentro de um relacionamento amoroso. Ah, acabei de pensar nisso. Hum, Olha que conectados, olha que viu amigos. só? Amizade, né? Eu pensei nisso agora. Falei, nossa, a gente podia entrar nesse ponto agora. Sim. Até porque não tem como. É lógico, amizade e relacionamento amoroso é diferente. Totalmente diferente. Muito diferente. Mas tem muita coisa em comum. Até porque você ter Sim. uma relação amorosa sem ser amigo da pessoa com quem você tá Aham. partilhando a vida não faz muito sentido. Aham. Mas como é uma relação amorosa, então não é só uma amizade, é algo que vai pra além de É. uma amizade. Mas é igual você falou, é uma amizade diferente. Eu acho que é uma amizade que vai só até a página 2. Como assim? É, hoje em dia eu percebo que as pessoas querem substituir. Então, como se fosse é, para ficar mais fácil, que a gente tá falando disso, né? Dessa era de tudo é mais fácil, não ter tanto esforço. Então, eu pego a pessoa que eu tô e ela tem que ser minha melhor amiga. Até pra não ter que ter outros amigos. Então, as pessoas querem substituir uma relação pela outra. Entendi o que você quis dizer. Meio que uma economia de esforço, Isso. economia de energia. Aham. E óbvio que não funciona. Por quê? Não dá pra você abrir pro seu parceiro tudo que você pensa. Suas inseguranças. Você vai abrir suas inseguranças, assim, inseguranças todas pro seu parceiro? Não acho que seja ideal e Hum, saudável. eu acho que nesse ponto Todas, acho não. que nesse ponto a gente discorda. A gente até falou sobre isso mais cedo, né? Porque eu Aham. acho que depende da relação. Mas eu acho que tem várias coisas. Porque tem um movimento aqui também de muita gente, eu percebo, de que quer tentar suprir tudo dentro daquele relacionamento para não permitir que o parceiro ou parceira Aham. também tenha Tem outras amigos. relações. Porque a pessoa fica com medo de que se essa pessoa for para fora, ela vai perder. O que Uhum. na psicanálise vocês chamam de triangulação, né?
Uhum. Então essa pessoa fica com medo de que esse outro vai entrar e vai quebrar e vai romper aquele vínculo. Uhum. Sendo que na verdade não é ter medo desse outro romper o vínculo, mas é aprender a triangular. Eu Sim. acho que a gente falou de forma muito técnica, vamos voltar. É, porque tem muita gente que se fecha dentro daquele relacionamento e não se permite Aham. ter amizades. Um, porque às vezes quer economizar energia, mas outro, porque não quer que o outro também tenha amizades, relações para além daquela relação, porque tem medo de perder o outro. Tem medo que aquela relação seja invadida por outra Uhum. pessoa que vai roubar aquela pessoa dela. Uhum. Por conta das inseguranças que a pessoa tem ali, né? Mas eu não vejo que a amizade que existe num relacionamento amoroso é igual a amizade que a gente tem com amigos. Acho que Por mais que sim, ambas sim. tenham liberdade e ambas tenham intimidade, a pessoa a pessoa que a gente é com cada um difere. Difere, mas eu acho que duas coisas diferem dentro de um relacionamento amoroso. Primeira coisa é a prioridade. Porque aquela pessoa com quem você tá, por mais que você vá tirar tempo para ver amigos, familiares, mas ela é prioridade. Aham, Na hora de ter que fazer uma escolha, você vai escolher por ela. aham, Segunda coisa é que aquela pessoa ela vai não só te acompanhar, mas ela vai construir a vida com você. uhum, Se você se mudar hoje de país, quem vai acompanhar você é o seu esposo, não são seus uhum, amigos. Os seus filhos, se eles forem menores de idade, estiverem aqui com você, mas se é, eles forem maiores de idade, eles também vão ficar, uhum, né? Então, assim, aquela pessoa que você está chamando de relacionamento amoroso é a pessoa com quem você está construindo a vida. Com os amigos, você não constrói a vida. Eles fazem uhum, parte da sua vida, estão ali durante boa parte dessa jornada, mas eles não estão construindo a mesma vida que vocês, estão construindo a vida aham, deles. É diferente. aham. Mas então, por que que é importante construir amizades além da amizade que a gente tem na relação amorosa? Era essa a pergunta? Uhum. Porque a relação amorosa não basta. Ela é essencial. Ela é A gente tem essa extremamente mania de achar importante, que mas ela não basta. a gente é suficiente pro outro, né? Eu basto pro outro. A gente não Não é. A basta, gente gente. não é. O outro precisa de muito mais. Por mais que a gente tenha as nossas relações amorosas, mas não vai bastar. Preciso que tenha espaço para outras pessoas. Sim, porque aquela pessoa pode ser incrível para Pode, você poder compartilhar a vida, mas não pode exatamente, ser a perfeito. pessoa com quem você vai conseguir aprofundar Mas determinados temas. eu ia falar isso agora de novo. Você tá me É, copiando, certeza. é exatamente isso, assim. Por mais que Hum. a gente tenha relações que são muito boas, elas não vão conseguir suprir todas as nossas necessidades. E elas nem devem. Eu vou dar um exemplo aqui. Pode ser? Depende. De quê? Eu ia falar de você, não, tô zoando. Vamos imaginar um casal aqui. Eu tô imaginando, vou criar um casal para vocês aqui. Nós temos um casal heterossexual, aonde o cara, ele gosta muito de tecnologia, essas coisas mais Aham. nerds. E nós temos uma moça que ela gosta de coisas mais, não sei, chuta aí, agora você cria a mulher daí. Faz uma mulher que tem um perfil diferente Ahn, dele. sei lá, que ela gosta de dorama. Dorama, ótimo, beleza. Eles, enquanto casal, eles são ótimos. Eles se dão apoio, se dão suporte, etc. Mas ela não gosta das coisas Uhum. dele, nesse sentido. Eles gostam de viajar, de ir para os mesmos bares, de Aham. frequentar os mesmos lugares, gostam de muita coisa em comum, mas ele gosta disso aqui, desse universo mais nerd, e ela gosta desse universo mais romântico. E, obviamente, cara, eles não são obrigados e forçados a ter que partilhar disso. Aham. Mas eles podem ter amigos com quem eles podem partilhar disso. Aham. Exatamente. Sim. Inclusive, nas minhas amizades eu percebo muito isso, assim, que são amizades onde eu posso pensar, filosofar, falar de muitos assuntos, sabe? Eu percebo isso. Então, gente, eu sei que para algumas pessoas pode doer, mas o parceiro e a parceira amorosa não vai suprir a gente em tudo. A gente precisa de outras pessoas para suprir as nossas necessidades. Tipo, Uhum. um exemplo clássico no Brasil. Uhum. O cara gosta de futebol. Uhum. Não é? Tem mulheres que não gostam? Às vezes não vai dar pra ele conversar disso com ela. Ele precisa dos amigos dele para falar sobre isso. Sim. E se a gente não abre esse espaço, Uhum. vai acontecer um problema.
Sim, porque apesar das pessoas terem. Tanto na relação quanto com a pessoa. Porque a relação vai ficar ruim, porque vai ter essas faltas, essas necessidades que não vão ser supridas, e a saúde mental da pessoa não, também vai ter uma quebra. Porque ela precisa dessas outras pessoas para acessar essas partes dela que são importantes para ela. Então a pessoa fica meio que fragmentada, Aham. sem ter amizades. Sim. Porque a relação, ela dá conta de um ponto da vida. Ou a relação Aham. amorosa aqui, eu tô falando. Da mesma forma que a família dá conta de outros pontos da vida. Aham. Mas nenhum deles dão conta de todos os pontos. Você precisa Não. de ter amizades ainda. E Da mesma o forma que. trabalho também precisa. A gente Sim. precisa do trabalho também. Eu preferia ser herdeiro, né? Mas, sim. Mas o que eu quero dizer é que as amizades nunca vão dar conta do seu todo. Por isso que você tem relação amorosa. Da mesma forma que a relação amorosa não dá conta do seu todo. Perfeito. Bate aí. Nenhuma relação vai dar conta de tudo. Não. Você é muito. E isso eu não tô falando que é pesado, eu tô falando que nós somos um universo muito grande pra Uhum. uma pessoa só dar conta disso. Porque se uma pessoa só dá conta do nosso universo, o que ela tá Aham. fazendo dela? A gente tem que aceitar que a gente não vai ser suficiente. Eu não sou o Ah, suficiente pra você, na nossa amizade. porque se o outro é suficiente pra você, quer dizer que o outro tá se anulando pra você. E aí eu acho que entra num lugar que é muito perigoso. Eu acho que esse episódio vai alugar vários triplex, né? Na cabeça das Eu pessoas. não vou pagar aluguel pra ninguém, gente. Eu não tenho, de novo, eu não sou herdeiro pra pagar esse tanto de aluguel. Aham. Mas a gente é ensinado que as relações vão dar conta de tudo. Sim. Tanto, principalmente a amorosa. Eu ouço muito na clínica isso, assim, eu não sou. Ele tá com os amigos dele. Nossa, gente, eu não acho que você deve ouvir muito isso também. Hum. Mas ele preferiu sair com os amigos dele do que comigo. Se ele tá com os amigos dele, então é porque eu não sou o suficiente pra ele. E aí, de Gente, novo, e é fazendo, isso, fazendo um porque não é link. mesmo. E aí, fazendo um link que a gente tá falando agora, eu acho que quando a gente tá demandando do outro que o outro seja suficiente pra gente, ou a gente tá querendo que o outro entenda que a gente só é suficiente pra ele, pra ela, o que a gente tá falando, traduzindo eu quero que o outro se anule por mim Uhum, e eu quero me anular pelo outro. Porque o único jeito de dar conta, e mesmo assim eu nem sei se é possível de dar conta de tudo, se é uhum, suficiente, é só se anulando. E mesmo assim eu não sei se é possível. E a gente vai entrar numa questão meio simbiótica, né? Porque eu sou, uhum, porque eu me anulo pelo outro, espero que o outro também se anule por mim, aham, mas no final então ninguém existe, porque está todo mundo aham, se anulando, não tem ninguém sim. existindo ali. E o mais bizarro é que quando a gente sai dessa lógica, as pessoas assustam. Sim. Porque, né, você já deve ter ouvido isso também. Às vezes, quando eu saio sem meu namorado, ou, né, assim, estou com amigas, ou enfim, não estou com ele, as pessoas ficam assim, mas cadê seu namorado? Uhum. Né, parece que a gente é obrigado a fazer tudo junto com o outro, né? Sim. E não, muito pelo Eu saio, contrário, eu saio muito sem a Jéssica também. Lógico, a gente sai também junto, mas eu saio Aham, muito sem. sim, tem um E aí momento de as sair pessoas junto. ficam meio tipo assim, estranhando. E aí eu Aham. nunca respondo, mas a resposta é, cara, é porque a minha relação não é tóxica igual a sua. Foi mal, não queria Que eu ofender tenho uma ninguém, relação gente. saudável. A minha relação é saudável e eu saio sem Hum. meu namorado, a gente sai junto, Uhum. mas a gente não sai só um com o outro, né? E você também com a Sim. Jéssica é assim. Mas é Ah, muito gente, é outra louco. Jéssica, é só coincidência, não é essa Temos Jéssica. que especificar. Que sempre quando eu saio sem, as pessoas ficam Hum. assim, ué, mas você tem namorado e tá saindo sem seu namorado? Como assim? Uhum. Não é porque o outro não dá conta que você não dá conta. Mas eu acho doloroso isso, sabe? De ver como que as pessoas enxergam o que é uma relação amorosa. E aí eu fico pensando Dessa se essas pessoas, simbiose. eu fico pensando se essas pessoas que entram em relações simbióticas, amorosas, né, simbióticas, se quando elas estão dentro de uma relação de amizade, se elas também constroem Uhum, relações simbióticas. E aí o que elas fazem é só trocar uma relação simbiótica por outra. uhum, E aí isso quer dizer que de fato elas nunca criaram uma relação de amizade verdadeiramente saudável. aham, Por quê? Se você tem amizades que são verdadeiramente saudáveis, você não vai facilmente abrir mão delas. Não tô falando que você não deva
priorizar e passar mais tempo e dividir o seu tempo agora com sua nova relação amorosa. Não, não é isso. Mas Uhum. tô falando aqui, cara, como é É, que você começa a perfeito. namorar ou casa e aí simplesmente abrir mão de relações tão boas? Não, mas isso é o que mais acontece. Aí eu fico questionando se de fato Isso você acontece estava tão muito. entregue assim àquela relação, se de fato você construiu relações tão sólidas assim de amizade, pra você simplesmente evaporar Aham. e abrir mão delas. Eu fico pensando como que fica muito descartável também, né? Porque, assim, de novo, uma coisa é você começa a dividir mais tempo com outra pessoa, você tem menos tempo pros seus amigos, com É, mais com apelidos. certeza, é Ok, é super outra normal coisa. isso. Mas outra coisa é você simplesmente some, desaparece. É, mas eu vejo muito isso. As Uhum. pessoas acham que depois que tem um namorado não precisa de ter mais ninguém. E aí cai naquele lugar que a gente falou lá. E eu acho que tem muito a ver com aquele mito romântico, né? De que se você casar, se tiver um relacionamento amoroso, bastou e você É aquilo que, encontrou o igual a santo gente falou, graal. né? Eu vou bastar pra pessoa e a pessoa vai bastar pra mim. Eu acho que é um mito da Mega Sena, né? Nossa, é um Que no dia que no mito. dia que eu ganhar na Mega Sena, minha vida vai mudar, eu não vou precisar fazer mais nada. Isso! Parece que tem esse mito dentro da relação Sim! amorosa também. No dia que eu encontrar o amor da minha vida, eu não vou precisar de mais Pronto, não nada. preciso de mais nada, nem de ninguém. Isso. Adeus, Parece que a amizades. gente tem vários mitos desses, A né? gente tem muito mito. Esse é um deles. A gente pode abrir um quadro de mitos. Abrir um quadro de mitos, ok. Mas a gente tá aqui pra falar pra vocês desses mitos e que vocês não caiam nesses mitos, gente. Por favor, não façam isso. Não comecem uma relação amorosa e abandonem as amizades de vocês. Não. Porque vocês vão ficar sem nenhum dos dois, porque essa relação amorosa não vai dar certo, com certeza. Ou se der, vai ser uma coisa muito patológica. Isso eu não consigo afirmar, mas vai. É, mas eu acho que não dá pra sustentar, não. E você vai perder seus amigos. Porque eu acho também que é muito pessoal. Tem muita gente que é muito, muito sozinha. Que tem um perfil de ser mais sozinho, isolado. É, E tem. quando encontram uma relação, essa pessoa ela tende a ficar confortável, a ficar só Uhum. naquela relação. Tem isso mesmo. Porque tem perfil, tem traços de personalidade que são assim. Tem. Então acho que a gente também tá indo pra um extremo de falar que ninguém dá conta, que tem gente que consegue. Se são duas pessoas que conseguem fazer isso, tudo bem. Mas se tem uma pessoa ali que consegue fazer, a outra não consegue, ela tá se anulando por conta dessa outra Aham. pessoa, Aí não dá. aí tem alguma coisa estranha. É. Ou se essa outra pessoa não tá fazendo para que o outro também não faça, e fica com medo do outro conhecer outras pessoas e perder essa pessoa, Uhum. também tá patológico. Mas se é É. um lugar onde verdadeiramente vocês ficam confortáveis, porque vocês de verdade é, não gostam mesmo de sair, não gostam de socializar, e pra vocês tá tudo Uhum. bem, ok. Mas, Mas aí sinceramente, tem assim, que. eu tô falando um ok meio que politicamente correto. Por quê? Porque na prática, atendendo casais, eu vou vendo que na Não prática isso não funciona. funciona. E aí eu acho que você tem que ter maturidade de entender o que a gente falou. Que eu não vou bastar pro outro. E o outro não vai bastar pra mim. Uhum, Então eu vou ter que aceitar essas faltas, tanto minhas uhum. quanto do outro. Sim, todo mundo é faltante. Tá tudo bem. Esse é um outro mito, né? Qual? As pessoas acham que vão ser suficientes pro outro. Não, não vão ser. E nem queira ser, apesar Nem demais. queira, nem dá. É muito pesado. E de novo, cai naquele lugar de que você vai ter que se anular pelo outro. Uhum. Então, por isso que é pesado, que você vai ter que abrir mão de você. Aham. E assim, vale a pena pagar esse preço? Exatamente. Mas igual você falou do perfil, né? Tem pessoas que têm um perfil mais diferente mesmo, que são mais introvertidas. Só que nesse caso a pessoa não tá se anulando, ela tá sendo ela Isso, e mesma, é perfeito. diferente. Você tem que se conhecer. Igual, eu sou uma pessoa que Uhum. tem momentos, né, que eu sou mais extrovertida, mais introvertida, mas eu sou uma pessoa que gosta de ter amizades, que gosta de conversar, então isso é algo meu, que é importante pra mim. Quando eu tô numa relação, eu não abro mão disso. É uma coisa que eu já entendo e coloco, olha, isso aqui é importante pra mim, então eu não vou abrir mão disso. E aí, né, coloca ali pra pessoa, né, de alguma forma, ó, isso aqui é importante pra mim, tá tudo bem. Se a pessoa falar que não tá tudo bem, aí infelizmente eu tenho que abrir mão da pessoa. Sim. Entrando nisso de se conhecer, eu quero quebrar alguns outros mitos aqui também. Um Uhum. outro, na verdade, só. Quando a gente pensa em alguém introvertido ou extrovertido, necessariamente nós já associamos ser introvertido ou extrovertido a várias A várias tudo, coisas, né? né?
E aí tem uma amiga minha que uma vez ela falou uma coisa que eu nunca me esqueci, porque eu também me senti representado por isso. Ela falou que a gente é muito Isso dá um tema de parecido. podcast de De quê? introversão e extroversão. Dá. Aí ela falou assim que ela é uma introvertida sociável. Uhum. E aí eu me encontrei naquele momento, porque eu sou assim, eu sempre ficava, gente, eu gosto muito de sair, de socializar, mas eu não sou extrovertido, eu sou Aham. introvertido. E aí nesse momento eu me identifiquei muito. Eu sou um introvertido sociável. E tem momentos, né? Tem momentos que, Sim. pra amizades, assim, eu gosto de ter amizades, então eu sou mais extrovertida. Mas tem momentos que eu quero ficar quietinha, Uhum. não quero conversar com ninguém, que eu sou mais Uhum. introvertida. Então isso Sim. não dá pra pegar uma coisa e definir pra tudo. Não. É, mas é esse o ponto que a gente falou, né? Então não dá pra substituir a relação amorosa no lugar de amigo. Não, não tem como. Cada um tá na sua caixinha, cada um tem o seu papel na sua Aham. vida e na vida dos outros também. É. E é respeito a isso. É. Eu estava vendo uma pesquisa que falou que 28% dos brasileiros é, têm apenas um amigo. Antes da gente começar, a gente estava fazendo Hum, uns cálculos. contas muito complexas, sim. Foi mesmo. E a gente concluiu Hum, que a gente tem uma média de 5 amigos. uhum, Assim, ele 6 e eu 5, né? E aí, acho legal pensar nisso, assim, também, né? De essa coisa da quantidade e o quanto que. Como que é ter amigos na vida adulta. Porque quando eu era adolescente, eu tinha muito amigo. Eu tava. Você falando isso aqui, eu lembrei de uma coisa. Há alguns meses atrás, foi esse ano ainda. Eu fui fazer as contas de curiosidade. Eu não lembro o que eu tava lendo, o que eu tava pesquisando, porque eu Aham. decidi fazer as contas de curiosidade. De quantas pessoas que tinham passado pela minha vida e que tinham tido um grau de importância. Então não é tipo assim, ah, só eu conheci, eu só trabalhava junto, não. Porque tinha um Uhum. grau de importância, tinha um grau de intimidade ali. Aham. Intimidade de poder falar sobre a vida, poder contar e etc. Uhum. Intimidade. E de quantas pessoas já tinham vindo e tinham passado e não eram mais, e de quantas que realmente ficaram. Eu não lembro de quantas que ficaram agora, mas eu lembro que tinha passado, tipo assim, 30 e poucas pessoas. Uau. E eu tenho 32 anos. Então, Uhum. assim, foi praticamente uma pessoa por ano que foi passando e tá lá atrás. Uhum. Óbvio, algumas percas realmente são ruins, mas Uhum. outras percas são simplesmente do que a vida mudou mesmo. Aham. Porque quando eu olho Natural, pro né? Guilherme de 5 anos atrás, de 10 anos, 15 anos atrás, cara, eu tenho interesses diferentes, eu cheguei em lugares Uhum. que eu não pensava Depois dos ocupar. 30, principalmente, né? A gente muda muito. Não vamos falar sobre isso agora. Mas, sei lá, os interesses foram mudando, né? Uhum. Então, eu fico pensando que, por um lado, tem relações que não foram mantidas, não tiveram manutenção e por isso acabaram. Aham. Tiveram amizades que realmente a gente se rompeu. Aham. É, a gente se rompeu, ficou feio, né? Mas que houve um Não, mas rompimento. deu pra entender. E que tiveram amizades que simplesmente foram naturais do rompimento. Que, assim, que não foi um rompimento dramático. É Aham. assim, a gente É só não meio tá mais no que. mesmo Ah, é isso caminho. que eu ia falar, vocês não estão mais na mesma vibe, É assim, como se né? fosse um trem. Tivesse todo mundo dentro desse trem e como se fosse um metrô. Porque dentro do Uhum. metrô tem horas que você vai ter que fazer baldeação, você vai ter que descer e um para poder Aham. pegar outro, né? E nesse trem tem horas que tem pessoas que continuam no mesmo trem, ou pessoas que descem, tem hora que a gente desce e pega outro É. trem. Tem momentos da vida que a gente tem amizades que muita coisa bate, faz sentido. Uhum, E aí, às vezes, vai se perdendo isso. Tem pessoas que, se eu for pensar, não tem mais nada a ver hoje. sim, E tudo sim, bem isso, sabe? É sim, normal. sim. Até porque essas Os in- pessoas te ajudaram a ser quem você é. Mas vocês foram ficando diferentes e isso criou uma distância. E mesmo que vocês conversem, não tem mais nada ali que vai fazer com que vocês tenham um link, uma afinidade. Perde a afinidade. Sim. E ok. Eu acho que é uma questão quando a gente começa a ficar resistente a isso. Aham. Quando a gente começa a não aceitar isso. Não. Assim como tem as relações amorosas não são pra sempre, as amizades também não são pra sempre. Uhum, Por mais que doa, sim. Eu tenho só uma amizade que é de, tipo assim, 18 anos eu não tenho nenhuma. de existência, só uma.
Não, eu tenho uma amizade, só que não é de criança, é de adolescente. É de adolescente, porque eu tô com 32, eu conheci ele com 14, por aí. Então é isso aí, uns 18, 20 anos. Aham. É. Mas o que que eu percebo? É que quando a gente é mais novo, é muito mais fácil fazer e manter as amizades. Por quê? Você não tem que fazer esforço. É só você ir pra escola, ir pra faculdade. Lá você vai encontrar as pessoas, vai ter mais afinidade com as pessoas, com algumas pessoas ali, vai todo dia pra aquele lugar e pronto. Agora, quando você finaliza esses ciclos na vida adulta, que você não tem mais que ir pra escola ou pra faculdade, aí sim. Por quê? Aí você tem que fazer o esforço. Então eu acho muito mais difícil ter as amizades na vida adulta por isso. Porque não tem um ponto de encontro que você entre em contato com aquelas pessoas ali sempre, sabe? E aí é que a gente volta na questão do esforço, né? Por isso que eu acho que muitas amizades ficam pra trás. Mas eu acho também Também, além que. dessa questão dos interesses que mudam e tal, mas eu vejo que na vida adulta, pra você ter amizades, ou você tem esforço ou você não tem amizades. Mas eu também acho que quando a gente é mais novo, parece que tem muita coisa muito condicionada. Principalmente os interesses. Porque vocês frequentam a mesma escola. Aham. Vocês vão passar, vocês vão ver as mesmas pessoas todo dia. Então a menina bonitinha da escola é sempre a mesma. Vocês falam Aham. sobre os mesmos temas, vocês assistem os mesmos desenhos. Parece que é uma coisa que não é Uhum. tão complexa assim. Parece uma coisa muito fácil. É. Lógico, tem algumas diferenças. Eu gosto de basquete, você gosta de futebol. Vai Eu ter, né? gosto de anime e você Mas gosta tem de, os mesmos professores, as mesmas né? Eu gosto provas. de tal videogame e você de tal. Mas assim, não são diferenças Aham. muito Uhum. essenciais, sabe? Que a gente tem que fazer a escolha de, eu não vou ser mais seu amigo porque você não joga futebol. Tipo, não. Aham. Agora, quando a gente vai pra vida adulta, a gente vai começar a fazer escolhas baseadas em valores. É. Uhum. A gente tava até falando isso antes, né, de começar. Eu tava falando pro Guilherme que a régua também, a régua ela Hum. fica diferente na vida adulta, Uhum. de quem que você quer ter como amigo ou não. E aí existe um critério maior. E tem que ter esse critério maior, Tem. porque as pessoas que estão à nossa volta, elas nos afetam, Uhum. né? E afeta tanto pro positivo quanto pro negativo. E aí pode ser que aquela pessoa, ela te impulsiona, Aham. mas impulsionar não é tipo, ela tem obrigação de fazer melhor, não, e nem É. que as pessoas vão fazer a gente fazer ser piores ou melhores, mas é que as relações que nós construímos nos ajudam a ir em direção àquilo que a gente quer pra gente ou não. A gente vai se tornar aquela pessoa que a gente almeja ou não, também baseado nas pessoas com quem a Uhum. gente se Uhum. relaciona. E você falando, eu fiquei pensando, por que que antes eu tinha tantos amigos e hoje eu tenho 5? Além do fato de isso se perder ao longo da vida, igual você colocou, mas hoje, como meus critérios são diferentes, eu tenho muita coisa que eu não aceito. Hum. Então, assim, se eu vejo. Antigamente eu aceitava muitas amizades que eram rasas. Na adolescência, enfim, a gente não tinha tanto critério pra isso também, né? E hoje não. Hoje eu já não aceito. Hoje em dia só fica nessa prateleira das amizades quem realmente eu vejo que se esforça, enfim, que encaixa ali dentro dos critérios que eu coloco. Então por isso que eu acho que fica menos também. Sim. Até porque, como a nossa vida começa a ter mais coisa, porque vamos pensar, quando a gente era menor, a gente tinha o quê? Ir pra escola, Uhum. a gente nem dava tanta importância assim. Aham. Jogava videogame. Outras coisas, ou seja, você tem muito tempo para poder ficar conversando, trocando ideia, fofocando, Uhum. etc. Quando você cresce, você não divide seu tempo mais só com isso, você divide seu É. tempo entre construir uma vida e aí construir coisas que fazem sentido. Uhum. Então você vai distribuir o seu tempo entre família, filhos, seus pais, Trabalho. relacionamento amoroso, trabalho, Você. suas metas de vida, Uhum. o esporte que você quer praticar, a empresa que você quer Uhum. construir, ou o hobby que você quer ter. E aí você vai ter menos tempo para dedicar às amizades. Uhum. E aí, como que você vai dedicar tanto tempo, esse pouco tempo que sobra, né, a tanta gente? Você tem que começar a Não dá também. filtrar quem são as pessoas que realmente vale a pena É. você colocar energia.
E Uhum. geralmente são as pessoas que compartilham dos valores e que caminham para os mesmos objetivos que você. Aham. É, e aí, por isso que eu acho que na vida adulta é mais difícil. Porque tem muitos percalços, Eu assim, né? trocaria o mais difícil pelo mais seletivo. É mais seletivo, mas eu falo mais difícil porque a gente tem menos tempo. A gente tem menos tempo, só que a gente tem que se esforçar mais. Porque quando a gente é adolescente e mais ali jovem, a gente tem mais tempo e se esforça menos, porque a gente já tá no mesmo ambiente, na escola, na rua, entendeu? Uhum, Então, assim, se você tem amigos na vida adulta, você tem muito mais demanda e vai ter que se esforçar mais, entendeu? uhum, sim. É isso que eu quis colocar. Mas entendi. Mas eu quis dizer é que concordo com o que você disse, mas eu quis dizer que no sentido de que por mais que tivesse mais tempo, você passa a ter que ser mais seletivo com quem você vai ser amigo ou Sim. não. Então por isso que eu disse, no sentido, Aham. eu esqueci qual foi a palavra que eu usei, Também esqueci. mas é no sentido de você passa a ser mais É, seletivo. é. Porque você não vai ser amigo de qualquer um, tá? Você vai ter colegas. Uhum. Mas amizade, É. amizade. E a gente queria falar disso também, né? Das Hum. gavetas. Ah, manda aí. Que na nossa visão, assim, é difícil ter um amigo que vai encaixar em todas as gavetas, né? Que vai ser pra tudo. Uhum. Então, por exemplo, o Guilherme, por exemplo, não é um amigo que eu conto pra correr, porque ele não gosta de correr. Mas eu faço academia 5 vezes por semana. Ele não Você não gosta vai de comigo na correr. academia. Se me chamar, eu vou. Duvido. Então, ele não se encaixa nesse lugar, tipo, eu penso, amanhã eu vou correr, eu vou chamar o Guilherme. Não, porque ele não gosta de correr. É, Então, assim como a gente falou da relação amorosa, que não dá conta de tudo, foi o que a gente falou. Os amigos também não dão conta de tudo. Então, às vezes, um amigo vai pra um lugar que o outro não vai, que tem interesses iguais, que o outro não tem. Só que tem pessoas que acham que o amigo tem que ir em tudo e tem que dar conta de tudo. E se ele não der, então não é mais meu amigo. Sim. Entendeu? E também a pessoa também tem que entender o seguinte, que ela também não dá conta de tudo. É, também. Porque tem aquele amigo que fica assim, não, mas você me chama pra tal coisa, mas pra tal coisa você não me chamou. É, tipo, Mas, o Guilherme ama pagode. Ele me chama pro pagode, eu fico. Hum, mas você vai. eu vou. Mas o ponto é que, o Guilherme me chamou pra ir no pagode. Mas por que o Guilherme não me chamou pra ir, sei lá, no quê? No cinema, você não gosta de cinema. Cinema. Verdade. Por que o Guilherme não me chamou pra ir no cinema? Um, que o Guilherme não iria no cinema. Dois, porque talvez aquela amizade, você não pensa naquela pessoa pra isso. Lógico que a gente tá dando exemplo muito, muito banal, eu acho, né? Mas, por exemplo, por que que você comentou e contou sobre essa questão profissional que você tá passando com a X pessoa e não contou pra mim, Uhum. né? Por que que tal pessoa sabe sobre o que tá acontecendo na sua vida Aham. amorosa e eu fui a última a saber? Porque cada amizade é na sua É. caixinha. Vamos normalizar as amizades em caixinhas. É muito. Talvez tenha uma pessoa que vai cobrir todos os requisitos. Eu acho que isso, Mas eu acho acho que eu difícil. acho que é possível. É. Assim, você não vai ter 5 pessoas que cumprem todos os É. requisitos, mas eu acho que ter uma pessoa ali é possível. Mas às vezes, se a pessoa não cabe em todos, a pessoa já descarta. Não. Não vai. Entendeu? Aí não, então não serve pra ser minha amiga. Aí a pessoa não tem nenhum amigo. Porque vai por aquele mesmo critério de, se a minha namorada não dá conta de tudo, então eu não vou namorar com ela. Isso, mesma coisa. Porque, não, Guilherme, mas o namorado tem que dar conta assim. Não, vamos É. para outro lado absurdo. Se a minha mãe não dá conta de suprir todas as coisas que eu preciso, então não vai ser mais minha mãe. Uhum. Não, por isso que você tem Não. mãe, por isso que você tem pai, avós, Aham. irmãos. Percebe que Aham. cada um deles cumpre um papel diferente do Sim. outro? Isso é que é legal, porque não sobrecarrega ninguém. Isso. Porque ninguém tem que se anular por sua causa e ninguém tem que se anular por ninguém. Então vamos normalizar isso. Isso. Eu acho que a gente tá chegando num lugar aqui que a amizade, então, até agora é o quê? Você fazer o esforço de estar junto com outra Uhum. pessoa, mas é um esforço como comedido de assumir Sim. responsabilidade. Eu esqueci a palavra aqui, mas responsabilidade na medida certa É. e de não se anular pelo outro, Uhum. né? E do outro ponto que
Eu esqueci, então você volta lá no começo do podcast e ouve, porque eu esqueci o terceiro ponto. Não sei, Hum, mas deu pra resumir. tinha que ter anotado, né? Ok. Mas deu pra resumir. E outra coisa que a gente Hum. que eu queria falar, que a gente tá, acho que quase se encerrando, Eu anotei 2 pontos aqui, mas continue. tem um ponto que você queria falar que a gente não voltou, Hum, e do quanto que as relações são descartáveis, né? Que é em que o que eu sentido? acho que conclui o que a gente estava falando agora. Ah, se eu não faço o que você quer, ao invés de você vir conversar comigo, ou se, sei lá, às vezes eu falei uma coisa que te chateou, Ah, o de TDR na é, amizade. aí ao invés de você vir conversar comigo pra gente manter a nossa amizade, que, né, seja porque é algo importante pros dois, não. Simplesmente Hum. descarta. Tipo, ah, então tá, ela fez isso, eu não gostei, tchau. Eu posso dar um exemplo bem idiota? Pode. Tá bom. Vamos imaginar que você vem aqui na minha sala. Uhum. E aí, toda vez, você vem aqui umas 3 vezes, vamos supor. Uhum. E aí, o ar-condicionado, eu sempre deixo ele com a temperatura muito baixa, porque eu gosto da temperatura muito Inclusive, eu baixa. tô com frio. Eu pensei nisso porque eu comecei a sentir o ar-condicionado aqui. É, e aí, você não me fala que tá com frio, não pede poder subir a temperatura do ar. Aham. E aí você começa a dar desculpas para poder não vir mais, porque, hoje não dá, hoje não posso, em vez de simplesmente virar e falar, olha, será que tem como subir um pouquinho para poder ficar mais confortável para poder estar aqui, Uhum. Vamos chegar no meio termo. né? Em vez de simplesmente ir embora É, e mas nunca mais aparecer. a Porque gente não normaliza DR nas relações de amizade, só em amorosas. porque a gente tem essa ideia de que TDR é causar um desconforto, Uhum. mas na verdade TDR é na verdade resolver o desconforto. E Aham. o desconforto só vai permanecer e perdurar porque você não teve uma DR. E aí é diferente ter uma DR de não saber conversar, porque tem gente que É, vai conversar e não sabe conversar é. sobre. Vira uma disputa, né? Aí a questão não é ter a DR, mas a questão é que você não sabe conversar, é Uhum. diferente. Uhum. É. Então vamos normalizar isso também, de relações de amizades terem DR, né? De eu poder me comunicar com você e você poder se comunicar comigo em coisas que incomodam, Sim, para que a gente mantenha a nossa amizade. concordo. E aí tem 2 pontos que eu anotei aqui. Eu não sei se você quer entrar em algum ponto também. Não, pode falar, já falei. Acho que já falei de todos, mas pode falar. São os 2 pontos que eu pensei são amizade e saúde mental, É, que faltou esse pra gente falar, que a né? gente ia voltar lá, né? Eu já até perdi o fio da meada, mas a gente vê que Eu faz. lembro. E o outro é como criar amizades na vida adulta. Ah, isso chega muito na clínica. Nossa, chega muito. É, vamos para esse primeiro, depois a gente finaliza com saúde mental? Tá bom, vai, manda. Eu vivo falando para os pacientes assim, nossa, alguém, por favor, alguém invente um aplicativo de amizades, porque não tem, podia ter. Tem. Não. É que a galera não usa tanto, né? Mas tem. Nossa, mas podiam normalizar isso, porque Podia chega mesmo. muitos pacientes falando assim, eu não tenho amigos e eu não sei como fazer amigos, eu não sei Eu por onde sigo, começar. eu sigo uma moça que ela é brasileira e agora ela se mudou lá pra Portugal. Ela é psicóloga também, ela vende curso pra psicólogos. E aí ela tava postando esses dias agora que tem uma amiga dela americana lá em Portugal com ela, visitando lá, que elas Hum, fizeram amizade por um aplicativo. E aí ela foi pra lá, que pra legal, Portugal, poder passar as férias lá e conhecer ela pessoalmente. que legal. Né? Mas elas se conheceram por esse aplicativo de amizade. Existe, mas que não é tão normalizado assim, mas Então, mas existe. podia, né? Eu ia. Quando eu ia muito para São Paulo, eu nunca consegui ir em um final de semana que ia ter alguma coisa desse grupo, assim. Mas é um grupo lá que eles têm um grupo no Facebook, tem um grupo no WhatsApp também. E aí eles Hum, criam eventos. Ah, que vamos em legal. bar tal, vamos na praça tal, no parque tal, para as pessoas irem fazer amizades. Podia ter isso aqui, né? Podia, né? A questão é se a galera ia. Tem, na verdade, um grupo de WhatsApp aqui em Berlândia, eu não sei o nome, mas eu já ouvi falar sobre que a galera entra nesse grupo, eles marcam reuniões e a galera vai pra lá pra poder fazer Não amizade. sabia. Eles marcam em algum bar, em algum lugar e eles vão se encontrar. Tem aqui em Berlândia, mas eu não sei qual é o nome Depois do tem grupo. a cidade de vocês. É, Mas é uma forma de fazer amizade, gente. Começou com é essa uma forma de fazer pergunta? amizade. Então tem esses grupos, você tem que achar eles, mas eu acho que além desses grupos que são
se tiver, é muito fácil, porque é todo mundo ali pra isso, aberto Uhum. pra isso. É verdade. Ir pra lugares de interesses em comum. Mas as pessoas não querem não querem esforço. Eu percebo também que as pessoas não querem esforço pra mim. Então chega a demanda. Ah, eu preciso de fazer amizades. Mas o que que você tá fazendo? Nada pra Eu tô em conseguir. casa esperando meu É, vizinho lá bater. Vamos fazer amizade? as pessoas não querem fazer esforço. Não querem, têm medo, enfim. Mas tem muito lugar que dá pra você ir pra fazer amizade. Igreja, se você for religioso. Igreja, algum esporte, aproveita aí que tá todo mundo nessa, tá hypado, correndo, né? Grupos de corrida. Detesto. O Guilherme não vai. Academia também é um lugar que você pode Cara, é engraçado que fazer. na academia eu vejo gente que consegue fazer amizade, mas eu não Eu consigo. também não consigo. Eu não consigo fazer. Nunca fiz amizade em Também academia. nunca fiz. Mas tem gente que consegue. ONGs, Grupos, ONGs, grupos grupo de serviço social, que não de necessariamente é uma aulas também, ONG, aulas de dança, aula de teatro, aula de cerâmica, pintura, etc. Fazer algum curso de alguma culinária, mas aqui em coisa. Berlândia não tem, queria até achar. Fazer curso de alguma coisa. Curso, Sei lá, vamos supor. participar de uma pós, de uma Participar de palestra. uma pós, uma palestra, mas tô pensando aqui, a gente é psicólogo, né? Vou fazer um curso de alguma coisa que é do meu interesse. Obviamente, eu vou fazer qualquer curso. Por exemplo, eu sou da FENO, não vou fazer um curso em Lacan, que não faz sentido para Uhum. mim. Mas eu vou fazer um curso em depressão. Vão ter outras pessoas lá que partilham de interesses De em comum, outras. minimamente tem Uhum. interesses em comum. Porque se eu vou para esses grupos de interesse, é mais fácil eu encontrar pessoas que partilham dos mesmos interesses. Aí a amizade fica mais Uhum. fácil. Agora, uma outra coisa é eu ir para grupos que não tem nada a ver comigo, Não vai dar onde match, gente né? que não, sabe, fica difícil criar Fica. realmente amizade nesse É, sentido. Mas aí tem essas opções, né? A gente se conheceu por conta de um amigo em comum. De dois, né? Por conta, Amigos em comum. sim, sim, verdade, verdade. É, senão a gente não teria Então, se mas conhecido. eu acho que isso aí entra no lugar de arrisca. É Porque, tipo verdade. assim, eu vou sair hoje com tal pessoa e tal pessoa vai, vamos? Ah, não, não quero ir não, obrigado. Se você também não se permitir a ir para essas ocasiões, É. onde vão ter outras pessoas que você não conhece, você também não vai fazer amizade. E querer misturar os grupos, né? Porque tem pessoas que não querem misturar. Tipo assim, Não. tem esse grupo aqui, a gente vai chamar mais ninguém. Uhum. Eu usou o que eu faço, como é que crossover, sabe quando tem duas séries e eles pegam as séries, um Sei. episódio junto à história, eu usou o que eu faço crossover dos meus Eu, grupos de eu gosto de amizades. fazer isso também. Inclusive, o André, você conheceu. Aí, tá vendo? Olha que legal, gente. Eu conheci o Guilherme por conta de dois amigos em comum, que eles me chamaram pra ir num dia que eles estavam se encontrando. No meu aniversário, chamei outros amigos. No meu aniversário, o Guilherme conheceu o André. Uhum. Sim, você também A conheceu Melissa, a Melissa, o o Lincoln. Lincoln. Tá vendo? Os nossos amigos estão sendo citados, eles têm que minimamente assistir isso aqui, né? Vamos ver. O Cássio, chegou a conhecer o Cássio? Você conheceu, né? Conheci. Tá vendo? Então, assim, realmente a gente faz crossover dos amigos. Aham, eu adoro, eu acho super legal Então, isso. eu acho que isso é um jeito também de conhecer pessoas, porque a partir de uma pessoa que você conhece, Uhum, começa a expandir pra outra. aham. Então é isso, gente. Como fazer amizades hoje tem muitas formas. Ou Às vezes, porque eu seja, ouço muito assim, ai, como que faz? Não tem como. Eu não sei por onde eu começo, porque na vida adulta é mais difícil. Tem como, mas tem que se esforçar. você tem que dar esse passo de estar Uhum, disposto. exatamente. Agora o ponto que você queria falar sobre como que as amizades interferem na nossa saúde mental. Isso. É que a gente estava falando sobre a questão de que se nós não temos amizades, aí parece que a gente fica sem aquela parte que Uhum, aquela amizade dá conta. Porque, uhum, de novo, o relacionamento amoroso dá conta de uma parte da nossa vida, aham, a família é outra, trabalho. cada amizade é de uma parte. Uhum, Então, se eu não tenho amizades, parece que fica faltando essa parte da minha vida, uhum, sabe? E aí, o que que você faz com isso? Como que você lida com uhum. isso? E aí você tá ali dentro de um relacionamento amoroso que é super bom, a pessoa é super, super Aham. massa, mas aí a sua vida começa a ficar triste e você começa a não entender o que tá É, acontecendo. as E pessoas aí não não entendem. é a relação. Às Uhum. vezes é porque você não tem amigos. Boa. E as pessoas não se dão conta que existe essa falta. Às vezes eu não tô bem, ou eu tô caminhando pra um caminho mais depressivo, assim. Uhum. O que que será? Sendo que eu tenho, né, tá tudo ok na minha vida.
é porque falta Às vezes essa faltam parte. amigos, às vezes faltam Faltam amigos. amigos. Ainda mais se você tem uma relação ruim com a sua família e você não tem uma e você só tem uma relação amorosa, mas a sua relação com sua família é ruim, aí que você vai sentir ainda mais a Uhum. falta. E só que eu acho que a gente não se dá conta de tanto disso, assim, demora um pouco a ficha cair. Eu, eu demorei um pouquinho, acredita? Hum, Eu sempre tive amigos, assim, as amizades sempre foram muito importantes pra mim. Mas quando eu fui caminhando pra vida adulta, eu fui priorizando outras coisas, sabe? hum, Principalmente o trabalho, a vida profissional, a parte financeira. E aí, quando eu vi, falei, gente, hum, tá faltando. Aí eu fui conseguindo, né, conquistar isso aos pouquinhos. E aí, quando eu olhei, falei, gente, mas peraí, consegui, mas tá faltando alguma coisa, eu tô sentindo falta, tem alguma coisa estranha, eu tô triste, né? O que que tá acontecendo? sim. Pensei, né? Não, mas tudo que eu queria eu conquistei. Tenho uma relação amorosa muito boa, família muito boa. Por que tá faltando? Aí eu, pera, cadê meus amigos? Sim, E aí foi onde eu comecei a levar pra terapia. E pra quem não sabe, a gente também faz terapia. sim. E entendi que tava faltando isso na minha vida, porque antes era algo tão automático, igual a gente comentou, né, que tava presente desde pequenininha, na escola, na rua, na Uhum. faculdade. E aí depois, não, a gente tem que correr atrás. E aí eu comecei a correr atrás disso, E, porque eu entendi que era importante pra mim. Falei, tá, então deixa eu e buscar isso pensando aqui aqui. também, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, nós fazemos amizades também por necessidade. Como assim? Aham. Porque você é criança, você vai ficar o dia inteiro naquela escola. Se você não fizer amizade, você vai ficar sozinho o dia inteiro. Quando você tá na escola, você tem que fazer grupos, ou na Uhum. faculdade fazer grupos e tudo mais. Você acaba tendo que fazer amizade, Por você acaba necessidade. interagindo por necessidade, e aí, com algumas pessoas, essas interações vão se transformando em amizade. Então a gente acha que não tem esforço, mas teve um esforço. Você teve que ter um esforço de escolher com quem você ia se juntar no recreio, com quem Uhum. você ia se juntar para fazer um trabalho, quem que você confiava de que realmente não ia te deixar na mão e jogar todo o Aham. trabalho para cima de Mas é você. tudo muito automático, né? Mas eu digo assim, é que como a gente fez o esforço para fazer essas coisas, né? E aí, a partir disso foram surgindo amizades, a gente não associa como se tivesse um esforço para fazer amizade. Mas você teve um esforço de interação. E na Sim, vida adulta também tem que ter esse esforço de interação. é Você vai ter que verdade. encontrar grupos em comum, Aham. etc. Vai ter que sair, se abrir, falar, ouvir o outro. Uhum. Então tem um esforço de interação para a partir desse esforço poder surgir uma amizade. Aham, é verdade. E quando eu fui falando, eu fui pensando muito nessa listinha que a gente faz, né? Dos checks. É, ah, é, questão financeira, check, né? Questão profissional, check. Relação amorosa, check. Mas a gente não coloca os amigos no check. Não, já coloca os amigos no check. Que eu acho que é uma coisa que a gente é tão acostumado desde sempre que a gente não se dá conta disso. Sim, filhos, check. Tá, mas e Entendeu? depois, quando a sua vida financeira estiver toda aí estabilizada, seu casamento estiver super bem, os seus filhos Sim, tiverem saído de casa, você já tiver perdido seus pais, e é. aí? Ah, mas eu vou ter a minha esposa ou meu esposo. Pensa em vocês, 60 anos, dentro de casa, sozinhos o dia inteiro. Uhum. Assim, não que não possa ser bom, mas não dá a impressão que tá faltando alguma coisa? Falta. E foi igual eu falei, quando eu entendi isso, que eu tinha tudo da minha listinha lá, check, e eu não tava feliz, eu entendi, já sabia da importância, né? Mas ficou muito mais evidente e concreto pra mim a importância das amizades, principalmente pra saúde mental. Então a gente tem que colocar a amizade no checklist de uma vida boa, até porque no final da vida o que determina se a vida foi boa ou não são justamente a Uhum. qualidade das relações. Relações. Aham. E para que você tenha uma boa saúde mental, você não tem só que fazer atividade física, Também fazer tem, também terapia, tem mas também coloca aí ter amigos, relações de ter qualidade. relações de qualidade com as suas amizades. Isso Isso porque, contribui muito para a saúde mental. Eu vejo muito na clínica que as pessoas não estão bem, só que elas não se dão conta que é porque não têm amigos. sim. E aí eu acho que dá pra gente dar uma palhinha do que é ter relações de qualidade.
Porque, não, mas eu tenho amigos, tá, mas você se abre, você fala da sua intimidade, você conversa Uhum. com eles sabem Boa. sobre você, você sabe sobre eles? Uhum. Ah, não, a gente não fala sobre isso não, vocês falam sobre o que? Ah, a gente fala sobre futebol. É, para os homens isso é muito comum, né? Tipo, Mulheres também acontece. como assim? Mas isso não é. Eu não vejo como um amigo, é um colega, né? Sim, então você não tem amigos, você tem Uhum. colegas. Você pode contar com essa pessoa na hora que tá passando por alguma coisa? Uhum. Ah, é porque eu sou mais fechado. Não, não é porque você é mais fechado, é porque você não construiu relações de qualidade. Uhum. E você não se esforça pra quebrar isso, porque Sim. se você é uma pessoa fechada e não faz nada com isso, você vai ter só relações Então rasas. você tá aceitando. Uhum. E aí com o tempo a conta chega. E aí Uhum. provavelmente você vai se transformar naquele velho ranzinza. É, homens acontecem muito isso. Eu vejo que é mais cultural, assim, é difícil os homens se abrirem, né? Mulher é mais fácil fazer isso. Que o Não que que não nin- tenham mulheres que não façam isso, tem mulheres fechadas também. E aí eu já vou emendar aqui em outro ponto então. Porque a gente falou que se você não tiver essas amizades de qualidade, etc., você vai acabar se transformando nesse velho ranzinza e tudo mais. E aí eu acho importante salientar esse ponto. Por quê? Porque conecta no próximo, que é esse velho ranzinza, a gente olha pra ele só como uma pessoa que tá mal-humorada da vida, Uhum. mas a gente não para pra poder pensar que isso é uma forma de manifestação de depressão. Aham. Porque a gente pensa naquele velhinho que tá ali, acamado, cabisbaixo, que não faz nada, sem energia, e entende que aquilo é depressão. Mas não para pra entender que o velho ranzinza que tá É desgostoso da verdade. vida também é depressão, só que é uma forma diferente de manifestação da depressão. Então, ou Uhum. seja, a falta de relações de boa qualidade levam a gente, na maioria dos casos, para um quadro depressivo, Aham. para um quadro de solidão. É, porque a gente linka a felicidade só a sucesso profissional, financeiro, de ter um sucesso na vida amorosa, mas esquece de linkar essa outra parte. Até porque, você sabe o que é que faz a gente se sentir sozinho ou não? Não, você Eu sabe, eu sei, imagino, mas sim, vai lá, o que que você acha que é? eu imagino que é a qualidade das relações, que foi o que você colocou. Eu me Isso, sinto sozinha se eu não tenho profundidade em nenhuma relação. Por mais que eu. Por isso que isso, muitas pessoas falam, eu tenho um montão de amigos, mas eu ainda me sinto sozinha. isso. Ah, por quê? Porque não se aprofunda nas relações. Então, se você passou a vida inteira e não construiu relações de amizade, chegou na sua fase mais adulta, mais idosa, que vai ficando mais difícil de conseguir construir essas relações, né? Não que fica mais difícil, mas imagina só. Você chega aos 50 anos com uma relação de 20 anos, com amizades de Uhum. 20 anos, e chega aos 50 anos sem amizades nenhuma e tem construído do zero, é óbvio que é mais difícil construir do zero. Não, É, não é que aos 50 anos é mais difícil fazer amizade, é. mas é muito mais difícil, né, você Uhum. confiar em pessoas que você conhece há meses do que em pessoas que você pode contar há 20 anos. Uhum. Então, se você chega lá sem relações de qualidade, a sensação de solidão vai te tomar. Vai. E aí você vai caminhar para uma melancolia que muito provavelmente Uhum. vai evoluir sim para Uhum. uma depressão. Sim. Então, óbvio, Até porque é o que a gente falou naquele episódio, né? A gente depende do outro. sim, sim. E se a gente não tem relações amorosas onde nós podemos ter dependências emocionais saudáveis, a gente fica com a sensação de estar sozinho, à deriva no É. mundo. Tem muitos pacientes que falam isso, estão me sentindo muito sozinho, mesmo tendo muitas pessoas por perto, mas a pessoa também não tá disposta a se abrir e jogar a culpa pro outro, né? Sim, sim. Então, eu acho Então que no é quadro isso. de saúde mental, a gente entra nisso. É. Muito provavelmente a falta de boas relações e relações de qualidade vão acabar desencadeando em Uhum. quadro depressivo. O Brasil é um dos países que mais tem pessoas deprimidas e ansiosas do mundo. Eu acho que tá muito associado com essa parte também. Então, engraçado, né? Uhum. Engraçado no sentido de curioso, eu quis dizer. Curioso, né? Porque eu vejo que os brasileiros, eles têm muitos amigos, mas eles não aprofundam nas relações. Sim. É muita festa e talvez pouco tomar café junto. Aham. Só pra dar. Esses tempos eu conversei com algumas pessoas, homens, né? E eles falaram dessa angústia, dessa necessidade de ter alguém pra conversar. E eles não conseguiam se abrir com os amigos, porque os amigos iam ficar zoando, falando que
que a pessoa tava de mimimi, de drama, enfim. Então, assim, não aprofunda nas relações, é só o superficial. Sim, até porque você ser muito festeiro não quer dizer que você é profundo, Aham. né? Você é muito festeiro, porque tem hora de festejar, sim. Tem hora que você não vai querer falar sobre questões que te Aham, assolam. é, tem hora que você E quer sim, fugir, né? ok. Esquecer. Mas tem hora que a gente tem que aprofundar. É necessário. Então achar que porque você tem muita farra, muito amigo pra poder sair e tal, que é sinônimo de que você tem amizades e não tá sozinho, Aham. não é bem aí. Muitas pessoas, inclusive, falam, né? Eu chego de uma festa, de uma coisa, e eu sinto uma solidão que avassaladora. E a pessoa continua tentando lidar com essa solidão na farra. De novo, a gente não tá demonizando a É, farra. A não gente é adora, isso. na verdade, uma farra. Toda semana a gente tá Hum. numa farra. Mas o ponto é que. Não nega, não. Depende, se tiver Mas. um banquinho, eu vou. Uhum. Mas também tem que ter momentos de que você pode aprofundar. Que você Uhum. pode se abrir, que você pode ser vulnerável, que você vai ser acolhido. É. E tem Então pessoas que têm você. esse limite, né? Ah, eu não vou me abrir. Eu sou Uhum. uma pessoa mais fechada, mas entenda que as suas relações vão ser rasas e tem pessoas que não vão querer se aproximar de você, não vai querer, pra elas não vai ser legal. Mas principalmente entenda que você está correndo um grande risco da sensação de solidão te acompanhar. Uhum. Vai pagar um preço. Sim. E se para você esse preço estiver É. tudo bem, ok. Acho que a gente respondeu todas as perguntas, né? Do porquê que a amizade é Sim, importante, o que que é amizade. sim. Tem uma música que é muito legal, que é um pagode que fala: "A amizade é tudo, é se dar". Beleza, mas assim, não é tudo não, tá, gente? Quando nós É, falamos aqui que tem caixinhas, né? é, Vamos respeitar as caixinhas. mas ela faz Mas parte ouçam a do música tudo. aí. A gente só não vai colocar porque os direitos autorais do YouTube vai depois tirar, e aí. É. A amizade não é tudo, mas ela faz parte de um tudo. Isso, exatamente. Finalizamos? Fechamos. Finalmente. Finalmente. Fim do expediente. Eu ia falar, mas deixa quieto. A Ah, gente se vê então. até o próximo Até a episódio. próxima. A gente vai vir com um quadro novo, né? Vamos, agora você colocou uma pressão que a gente vai fazer um quadro novo. Era essa a intenção. Até a Tchau.